Olá, queridos irmãos e irmãs. É verdade essa história de que pessoas eram curadas somente pela sombra do apóstolo Pedro? Será que essa é uma interpretação errada do que está ali na Bíblia? Ou está certo? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito de curas dentro da palavra de Deus. Curas extraordinárias. Será que, de fato, nós devemos ter hoje em dia ainda esse tipo de cura nos nossos tempos? Se você quer saber mais sobre esse assunto, vem comigo para minha lousa de explicações que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: em Atos dos Apóstolos, observei que as pessoas levavam pessoas doentes para que a sombra do apóstolo Pedro se projetasse sobre elas e elas fossem curadas. Fiquei um pouco confuso com isso, já que sempre aprendi que é Deus quem cura. Isso foi real ou é um entendimento errado a respeito desse texto? Muito obrigado, querido irmão. Essa dúvida é muito interessante e vai nos trazer então a oportunidade de uma explicação para essas curas, onde a sombra de Pedro era utilizada por Deus. Será que é real? Você também que assiste esse vídeo pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo. Ela pode virar a próxima questão tratada aqui no nosso canal. Aproveite esse espaço abençoado e já deixe o seu like aqui nesse vídeo. Queridos, dá trabalho para fazer. Abençoe o nosso trabalho, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Vamos então analisar aqui diretamente o texto citado pelo irmão em Atos 5, versículo 15, que diz o seguinte: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Queridos irmãos, será que esse texto realmente ensina que a sombra de Pedro curava pessoas? Nós vamos então responder exatamente essa questão a partir de agora. Será que a sombra de Pedro curou pessoas de uma forma tão grandiosa como está descrito aqui nesse texto? Fique comigo até o final, nós vamos aprender coisas interessantíssimas a respeito de curas dentro da Bíblia e vamos aprender se esse tipo de cura existe hoje em dia também. Será que isso é uma realidade? Mas para isso nós vamos começar analisando o contexto, perfeito? O que é o contexto, presbítero? É aquilo que vem antes e depois de um texto e que nos ajuda a entender a ideia original do autor. E é nesse momento então que você se inscreve aqui no canal. Inscreva-se agora no nosso canal, deixe ativas as notificações de segunda a sexta, estudos bíblicos às 15 horas, Bíblia pura para o seu crescimento na presença de Deus. Aproveite essa oportunidade. Queridos irmãos, sabemos que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era médico. Isso é um conhecimento que todos têm. Isso nos leva a entender por que ele teve tanto interesse em narrar curas especiais que Deus fez de uma forma milagrosa, além, claro, de narrar a autoridade dos apóstolos na proclamação do Evangelho. Nós sabemos, quando nós analisamos o contexto mais amplo, que Jesus já havia feito diversas curas extraordinárias, onde as narrativas nos mostram situações bem parecidas com essas narradas com o apóstolo Pedro. Vamos analisar uma delas. Em Lucas 6,19 diz o seguinte: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos, evidentemente todos que estavam ali. Queridos irmãos, não era possível que cada pessoa que buscava Jesus tivesse uma conversa ali pessoalmente com ele. Era muita gente. Então nós observamos que a misericórdia de Deus fazia com que somente de tocar em Jesus Cristo muitas pessoas fossem curadas. É uma narrativa impressionante da ação do poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Esses grandiosos sinais foram especialmente derramados quando Jesus estava na terra e também quando Jesus enviou seus discípulos de forma especial, não apenas para curar e fazer sinais, mas para que com isso fosse proclamado o reino de Deus e a necessidade das pessoas de se arrependerem. Observe, por exemplo, o texto de Marcos 16, versos 17 e 18, que Jesus diz o seguinte: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós podemos observar que sinais e maravilhas sempre foram coisas que acompanharam o ministério de Jesus e também, posteriormente, o ministério de apóstolos, diáconos e outros servos de Deus ali dentro das narrativas bíblicas. Uma outra narrativa de Lucas nos mostra que também o próprio apóstolo Paulo foi usado de formas especiais para derramar grandiosos milagres sobre a vida de muitas pessoas. Observe o texto de Atos 19, versos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, narra Lucas, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Queridos irmãos, são coisas grandiosas que o poder de Deus fez aqui. Mas agora a gente precisa analisar uma questão importante. Olha só. Será que a projeção da sombra de Pedro realmente realizava curas? Eu preciso analisar isso com você de forma correta, o que o Lucas ali estava querendo dizer naquele texto, e precisamos analisar também, hoje em dia, esse tipo de cura. Por isso, fique comigo até o final. Antes, quero te dar um recado rápido. Faz sentido para você estudar a Bíblia toda? Com um professor te ajudando, te explicando os contextos, te explicando a geografia, as genealogias, as dificuldades de interpretação? Se esse é o seu momento, se você sente no coração, aqui no primeiro comentário desse vídeo tem uma aula do meu curso Conheça a Sua Bíblia para você conhecer como que são as aulas, e se você gostar, inscreva-se, invista na sua vida, no seu crescimento espiritual. E nós temos nos empenhado, temos muitos irmãos e alunos aí que estão crescendo muito no conhecimento de Deus. Vem comigo fazer parte dessa turma abençoada, as vagas estão abertas. Queridos, podemos notar claramente que o que nós temos ali na narrativa de Lucas era uma ação especial de Deus através, obviamente, da vida do apóstolo Pedro. Não existia qualquer poder na sombra de Pedro em si. É muito importante compreender isso, porque hoje em dia muitas pessoas têm feito uma dissociação, ou seja, elas têm pego coisas, objetos e achando que o poder está ali. Obviamente que não. O que o Lucas está querendo nos mostrar aqui é que através da vida de um servo de Deus consagrado, até mesmo a sua sombra, pela misericórdia de Deus, realizava curas quando era projetada sobre pessoas. Observe bem o texto em Atos 5,15, a ponto de levarem os enfermos. Se você analisar um pouquinho antes aqui no versículo 12, Lucas está narrando grandes prodígios e sinais feitos pelos apóstolos. E ele diz que chegou ao ponto dos enfermos serem levados pelas ruas e serem colocados sobre leitos e macas, e passando Pedro, a sombra dele se projetava em algum deles e eram curados. A ideia do texto é essa, queridos, a mesma que eu expliquei a respeito de Jesus. Não tinha como os apóstolos atenderem individualmente um a um. E a misericórdia de Deus, através desse grande poder do Senhor, através até mesmo da sombra desses servos do Senhor, Deus realizava curas, e isso para que o reino fosse proclamado ali, e não para que os apóstolos fossem endeusados. É importante entender isso. Observe na sequência Atos 5, próximo verso, que é o 16, que diz o seguinte: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Existia um ministério sendo realizado através dos apóstolos e milagres extraordinários eram feitos. Mas é importante que você entenda uma coisa: o poder de Deus fluía na vida de Pedro e abençoava outras vidas com curas. Da mesma forma acontecia com o apóstolo Paulo, e aconteceu também quando Jesus, por exemplo, foi tocado por aquela mulher que sofria de hemorragia, e da sua vida saiu poder e abençoou a vida daquela mulher. Observe bem o texto de Marcos 5, 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, observe bem, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então observe que essas coisas geralmente aconteciam no meio de multidões, onde não era possível que os apóstolos,
Jesus, Paulo, desse uma atenção especial a cada pessoa. Queridos, o que temos nessas narrativas são o apontamento claro do reino de Deus que estava sobre a terra, levando as pessoas claramente a mensagem do poder de Deus e da necessidade de se entregarem a Ele. Então é importante que entenda que, sim, a sombra de Pedro projetada sobre pessoas curava sim pessoas. Isso não é uma interpretação errada. Porém, é importante entender o objetivo, aquele momento, para que a gente não faça confusão. Isso nos leva, então, a uma questão muito importante. Isso nos indica que hoje em dia nós temos que ter, essencialmente, obrigatoriamente, esse tipo de cura no nosso meio, senão nós não somos servos verdadeiros de Deus? Vamos entender algumas questões. É importante observar que esses textos, de modo algum, legitimam o que muitos pastores têm feito, levando o povo a praticamente adorar elementos como fotos, roupas, objetos, lenços com suor, etc., para que sejam curadas. Qualquer tipo de endeusamento de objetos, de pessoas, está totalmente distante do verdadeiro propósito de Deus com as curas. O texto que nós lemos fala sobre a sombra de Pedro, bem como o texto que fala sobre os lenços e aventais do apóstolo Paulo, nos narram situações únicas, especiais e não regras que sempre acontecem o tempo todo ou que devem ser reproduzidas em nosso tempo como uma espécie de lei. Ou seja, se na minha igreja a sombra do pastor não curar, ele não é servo de Deus. Se o pastor não distribuir lenços ou outras coisas, ele não é servo de Deus. Queridos irmãos, isso não tem embasamento bíblico. Observe que em outros momentos da Bíblia, pessoas foram curadas sem qualquer toque, sem objetos, sem nada visível, apenas pela fé. Observe o texto de Mateus 8, versículo 13, que diz o seguinte: Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. E nós poderíamos citar aqui vários e vários exemplos. Por exemplo, queridos irmãos, teve uma vez que Jesus aplicou saliva com barro nos olhos de um cego. Então, nós temos ali uma situação pontual. Temos momentos como esse que Jesus apenas falou. Temos aquele momento em que o apóstolo Pedro também disse ali ao paralítico, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então é importante entender que a Bíblia narra diversos tipos de curas, de diversas formas extraordinárias. E são apenas formas misericordiosas de Deus de agir. Isso nos leva a concluir que o que realmente a Bíblia quer nos mostrar não é que objetos ou pessoas tenham poder em si mesmas. Antes, quer nos indicar que pessoas nas mãos de Deus podem ser usadas de forma grandiosa, de acordo com os propósitos de Deus, levando bênçãos e esperança a outros. Qualquer tipo de idolatria a pessoas e a objetos é claramente condenada na Bíblia. E não foi o objetivo de Deus ao permitir que curas acontecessem de formas não convencionais, como por exemplo essa da sombra de Pedro projetada sobre doentes, ou dos lenços de Paulo que eram levados, não sabemos se com o consentimento dele ou não, para que as pessoas fossem então curadas. Espero que você tenha compreendido bem essa questão. O que fica mesmo, queridos irmãos, para fechar aqui, é a importância da fé, a importância da nossa santidade. O que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, queridos, nós não precisamos se preocupar, porque Deus sabe agir para abençoar vidas. Espero que tenham gostado do nosso estudo. Fico agora por aqui. Deixo mais alguns estudos aqui para o seu crescimento espiritual. Assista mais um vídeo para que o seu crescimento seja ainda maior nesse dia. Eu fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.